Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração de conteúdo. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo no canal aqui. O link também está na descrição do vídeo. Pessoal, continuando aí a série sobre manutenção de carretilhas, tá? E equipamentos de pesca, pode ser aplicado no molinete. A gente fez o básico, a gente falou sobre óleo e hoje a gente vai falar sobre uma das grandes dúvidas também que o pessoal tem, que é as graxas empregadas nas manutenções de equipamento de pesca, tá? E aí a gente precisa entender, como a gente foi lá aprender um pouco, entender um pouquinho da mecânica, lubrificação dos rolamentos, a gente precisa entender a mecânica e lubrificação das outras partes, tá? Basicamente engrenagens e peças móveis, tá? Engrenagens, conjunto motriz, engrenagem que faz o sem fio rodar, algumas outras engrenagens, peças móveis, por exemplo, atuador do yoke, né, o destrave do gatilho e tudo mais, tá? Então, assim, essas peças móveis que não têm relação direta com a performance de arremesso, elas pedem uma lubrificação ou mais durável, vamos dizer assim, e com uma característica diferente, que não seja um óleo. Então aí a gente usa as graxas, tá? Então a graxa, ela tem, lembrar pessoal, a graxa, ela não é, às vezes ela não tem, ela não precisa estar lá em grande quantidade para que ela atue, tá? Muitas graxas, elas formam um filme, tá? Uma película imperceptível às vezes, tá? Nas superfícies, beleza? Outra coisa que é necessário entender com agora, que graxa eu vou usar, Shibu? Graxa marrom, graxa azul, graxa verde, graxa branca, graxa isso, graxa aquilo outro. Vamos entender da onde vêm essas graxas e vamos entender um pouquinho o histórico. Todo mundo que é mais antigo na pesca utiliza ou utilizou graxa comum, graxa à base de petróleo. Seja ela azul, seja ela branca, seja ela verde, seja ela amarela, enfim, qualquer cor. A cor da graxa, pessoal, ela não tem especificamente a ver com o componente que ela tem nela, tá? Antigamente, você tinha graxas diferentes, com aplicações diferentes, com características diferentes, mudando a cor, né? Quando saiu a graxa azul, se eu não me engano, é de sabão de lítio, a primeira que saiu. Mas hoje você tem outras graxas com outras cores que também tem sabão de lítio. As graxas brancas, em tendência, tá? E essas são basicamente as únicas que não mudam muito a cor, para aplicação náutica. Então ela tem uma maior aderência e uma maior retenção. Porém, ela também, quando seca, é mais difícil de você tirar, tá? Mas basicamente, o que a gente precisa entender? As graxas antigamente, a grande maioria era tudo base de petróleo, e hoje em dia a grande maioria ainda é a base de petróleo. Basicamente são essas as graxas que a gente usava, que tinha disponível. Aí você vai ter graxa grafitada, que é aquela graxa que você usa na homocinética de carro. Você vai ter diversas graxas com diversas propriedades, tá? Eu usei muito tempo graxa azul, já usei graxa branca e
por muito tempo também usei graxa grafitada de homocinética para manutenção, mas isso há mais de 20 anos atrás. Hoje em dia, quem usa tá errado? Não tá, você pode usar o que você quiser. O que a gente entende hoje, pessoal, você que já assistiu o vídeo sobre óleos já vai estar sabendo disso, é que hoje tem um entendimento que derivados de petróleo tendem a atacar peças plásticas. Tá? Não é que você vai colocar hoje e vai quebrar amanhã, mas ao longo de tempo, a longo prazo, pode vir a danificar peças plásticas. Ok? Ok. É o Shibu que está falando? Não, são pesquisas, tá? Isso é ponto pacífico, tá? Isso é indiscutível. Quanto tempo vai demorar? Isso aí cada um pode fazer o seu julgamento. Então, partindo desse pressuposto, não é as graxas de base de petróleo não são recomendadas, né, para esse tipo de manutenção. Pode usar, tem muita gente que usa, pode usar. Tem muita gente que usa, pode continuar usando, sabendo que pode a longo prazo vir a dar algum problema. Ah, Shibu, mas então a graxa azul ela não é de petróleo? Todas as graxas mais baratas e de potes maiores, geralmente, elas são a base de petróleo. Você vai mudar, por exemplo, uma é de lítio, outra é grafitada, outra é não sei o que lá, mas toda a base dele é petróleo, ok? Quando ela não vai ser base de petróleo? Quando ela tem no seu corpo escrito graxa sintética. As graxas sintéticas, a grande maioria, eu desconheço, mas deve de ter algum outro material, mas a grande maioria é a base de silicone, tá? Então, as graxas de silicone são as graxas sintéticas, ou as graxas sintéticas também são de silicone. E aí elas podem ter alguns outros aditivos, tá? Como o tal do PTFE, ou também conhecido como Teflon. Então seriam micropartículas de Teflon. Teflon é um material antiaderente, né? Então são micropartículas de Teflon que ficam lá suspensas nessa graxa sintética. As graxas teflonadas, elas têm uma grande aplicação e recomendação para o nosso uso, tá? Principalmente nas engrenagens, que elas vão diminuir bastante o atrito, tá? Muita gente não recomenda ou entende que não seria também ideal essa graxa com Teflon para drag. Outras pessoas já gostam da graxa teflonada para drag também, por não permitir que dê tranco, ela fique um pouco mais suave. Mas pode ser que você perca um pouco de drag por ela ter essa característica tão antiaderente, ok? Vou dar uma pincelada sobre algumas questões envolvidas nas graxas. Então, pessoal que discute já há mais tempo, por exemplo, o pessoal lá do nosso grupo principal ou do Telegram, que discute mais tempo, tem algumas questões envolvidas na graxa, né? Ponto de gota, ou seja, a temperatura que ela tem que ter para que ela solubilize a ponto de pingar, né? Então, de ela derreter. Aí você tem viscosidade, você tem filamentação, você tem aderência, você tem um monte de características que vão te dar um mundo de graxa se você for pesquisar, ou de uma graxa ideal que você não consegue, porque ela não é comercialmente viável. Putz, eu queria uma graxa que fosse com PTFE, filamentação, aderência, e pouca resistência ao movimento. Putz, seria a graxa ideal para nós, né, pessoal? Mas ela comercialmente não existe. Eu nem sei se ela seria executável do ponto de vista químico e físico de formulação. Creio que sim,
porém, não tem um mercado de consumo tão grande, tá? Outra coisa que a gente tem que entender é que existem sistemas de engraxamento nas graxas industriais ou automotivas e tudo mais. Então você tem, às vezes, dispositivos que mantêm, né, a alimentação de graxa ou de outros lubrificantes em dispositivos industriais. Isso você não tem na carretilha. Então algumas coisas, pessoal, precisam ser entendidas, né? Eu falo, putz, tem uma máquina gráfica lá que usa uma graxa e que, putz, é engrenagem também rodando o dia inteiro e vai bem pra caramba, eu vou usar aquela lá. Só que às vezes a pessoa esquece que ali tem uma engraxadeira, né? Tem um sistema de engraxadeira, ou a cada tempo você tem que ir lá e alimentar, né? Colocar a engraxadeira lá e alimentar o sistema para que ele funcione daquele jeito, tá? Então, assim, são inúmeros variáveis aí. Então, vamos para a prática. Aonde utilizar graxa? Todas as partes móveis. Aonde utilizar, isso já vamos falar já, então, que em teoria a gente está usando a graxa sintética, ou se você por conta e por entendimento, ou por, enfim, você está usando a graxa normal, sem problema, tá? Então todas as partes móveis que tenham contato levam graxa. Quanto de graxa, Shibu? O quanto você acha necessário para durar até a sua próxima manutenção, ou quanto você acha que já basta para aquela aplicação, tá? Às vezes você vai ver que na próxima manutenção você tem muita graxa sobrando. Então quer dizer que na anterior você colocou muita graxa, então você pode tirar um pouquinho, tirar a mão um pouquinho, né? Agora sim. Eu escutei falar, Shibu, que o ideal seriam 2 ou 3 graxas para uma carretilha. Eu particularmente até concordo, tá? Concordo de 2 a 3 graxas em uma carretilha. Mas na prática o pessoal usa uma só, tá? E aí, entre muitos testes e tal, eu acho que uma graxa boa, que o pessoal tem vendido comercialmente aqui no Brasil, é a Superlube, tá? De maneira geral, tá? Existem graxas específicas para usos específicos, que eu acho que se encaixem mais, mas eu acho que a Superlube, como uma graxa de uso geral, você pode usar tudo em tudo ali na sua carretilha, eu acho ela boa, tá? Onde usar graxa além das peças móveis? Se você pesca na água salgada ou em ambientes que tenham uma tendência a oxidar as coisas, ambientes muito ricos em ferro, muito úmidos, né, água muito vermelha, tende a criar oxidação mais precocemente nas peças metálicas. Então, dentro do corpo da carretilha, nas peças metálicas, né, às vezes chapinhas e tal, molas, é legal dar uma pincelada, uma película, tá? Basicamente uma película nessas peças. Para quê? Para que ela evite ter contato com oxigênio, com o ar. Não tendo contato com oxigênio, ele não oxida, ele não enferruja, tá? Não fica escura, tá? Não oxida, não tem o processo de oxidação. Então, você usa como um filme de proteção, tá? Essa graxa nessas outras partes. Preciso passar nas partes plásticas? Eu acho que não são móveis, eu acho que é desnecessário, tá? Deixa eu desligar o alarme aqui que ia tocar. Que mais que eu posso falar para vocês? Shibu, eu pesquisei aqui na internet e vi um tempo atrás que você estava desenvolvendo uma graxa, né? Como aquela graxa da Rio Spa para conjunto motriz. O que deu nesse desenvolvimento? Pessoal, deu que
deu que não deu viabilidade econômica, tá? É uma graxa específica, é uma graxa que ia vir com um custo razoável, tá? Ia vir meio caro. É uma graxa que também as pessoas precisavam e ainda precisam entender o conceito daquele tipo de graxa, tá? Que é uma graxa que é muito legal, uma graxa com PTFE, uma graxa que ao ser manivelado na engrenagem, ela realimenta, ela tem uma característica de aderência e filamentação bem grande, que na hora que você gira o seu conjunto motriz, a própria filamentação desce em cima do dente e realimenta esse sistema. Então, fica uma lubrificação garantida de grande performance, de grande durabilidade, mas que teria um impacto inicial nisso aqui, ó. Tá? O conjunto motriz ficaria um pouquinho mais resistente assim no movimento, tá? Vamos dizer, um pouquinho mais duro aqui, tá? Um pouquinho mais pesado a manivelada. Por quê? Porque exatamente essa característica de aderência para ter a filamentação te dá uma certa resistência ao movimento, tá? E aí eu julguei que, juntando todas as questões, o mercado brasileiro ainda não está preparado para essa graxa, tá? Então não dê andamento, o projeto tá todo, a dinâmica de fornecimento, de formulação, tá tudo pronto, tá tudo desenvolvido, tá? Mas como não deu viabilidade econômica e como a gente teria provavelmente usuários que iriam comprar sem a bagagem técnica para entender que essa aplicação vai gerar aqui não vai ter diferença no arremesso, porque não tem nada a ver com arremesso, mas que aqui iria, né, te dar um pouquinho mais de resistência, né? Então provavelmente aquele cara que faz assim, ó, deixa isso aqui rodando bastante assim, não iria, vai falar, ficou pesado, tal. Então resolvi por enquanto não trazer essa graxa. Quem tiver curiosidade, quiser procurar, procure na internet The Real Spa, R-D-T-H-E, né? D de O, Real, que seria de carretilha, R-E-E-L, Spa. É um pessoal, se eu não me engano, da Tailândia que vende essa graxa, tá? Essa graxa da The Real Spa, se eu não me engano, custa 60 e poucos euros, né? Um potinho de 5 gramas. E ele iria chegar basicamente um pouquinho mais barato do que a gringa, que eles vendem lá fora, aqui, mas eu duvido que teria público que compraria pagando 30 dólares, 40 dólares um potinho de 5 gramas, que o potinho de 5 gramas vai durar seu resto da vida, porque vai muito pouco, enfim. Então, resumindo, graxa específica, essa daí seria uma das graxas específicas. Outra graxa que talvez específica poderia ser, que eu até já sugeri aqui no canal, para quem usa em água salgada, um reforço de graxa um pouco mais densa, tá? Sintética aqui no topo do rolamento da torre, tá? Esse rolamento que tem contato aqui para fora. Para que? Não para lubrificar, mas para que evite entrar água salgada, tá? Então ele vai servir como uma graxa de vedação, tá? Aqui na manivela. Porém também uma graxa um pouco mais densa também vai te dar um pouquinho mais de resistência no movimento aqui. Posso usar uma graxa menos densa, tipo? Pode também, tá? Pode. Ela vai durar menos, mas também por um tempo ela vai evitar com que entre água salgada aqui por esse rolamento da manivela.
porque esse daqui é um dos rolamentos que mais sofrem junto com os rolamentos de arremesso, porque é um rolamento que tem comunicação direta com o meio externo, tá? Ainda que aqui tem uma capa, que tem uma arruela, que tem, mas é onde que é mais provável de entrar água salgada, ou entrar água em geral, né? Então, essa lubrificação aqui da torre, pouca gente fala, tá? Mas eu acho que é fundamental para uma grande durabilidade de equipamento. Lubrificação do sem fim, também graxa sintética de uso geral, tá? Vai bem, tá? Porque aqui volto a fazer a ressalva, se você pesca em água salgada, eu usaria óleo mais constantemente, ou principalmente se você usar em ambiente que tem muita areia ou poeira, que aqui pode juntar, né, se for graxa, começa a juntar, ficar uma pasta, e essa pasta pode ser abrasiva, né, pela característica da poeira que juntou, ou da areia que juntou, pode vir danificar mais precocemente o seu sem fim, unha e tudo mais, o conjunto do guia-fio. Aí você pode usar, então, um óleo. Tá? Caso contrário, graxa mesmo, vai muito bem. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.